Clara se encolheu no canto do galpão abandonado, contando as poucas moedas que conseguiu juntar naquela manhã. Não era o suficiente para leite, mal dava para o pão. Ela olhou para o relógio, de plástico barato com o visor rachado, e percebeu que precisava voltar para Léo e as bebês. As ruas de São Paulo não tinham piedade de uma mulher de 26 anos com 3 recém-nascidas e um irmão de 10 anos para cuidar. 2 meses atrás, ela tinha um emprego em uma cafeteria, um apartamento pequeno e a mãe para ajudar com as crianças. Então vieram as demissões, seguidas pelo acidente que levou sua mãe e, finalmente, a ordem de despejo que os jogou na rua. Só mais R$20, ela sussurrou para si mesma, esfregando os olhos com as mãos sujas. R$20 a mais e ela poderia comprar fórmula para as bebês. Quando voltou ao abrigo improvisado, Léo estava sentado de pernas cruzadas sobre um pedaço de tecido que ela encontrou em uma caçamba, com uma das bebês aninhada em seus braços pequenos, enquanto as outras 2 dormiam ao lado dele. Seu rosto se iluminou quando a viu, embora as olheiras traíssem seu cansaço. Elas choraram muito, Clara perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. Léo balançou a cabeça. Só a Maria. Cantei para ela como você me ensinou. Clara beijou sua testa, pegando Maria de seus braços. Você é o melhor homenzinho do mundo, sabia? Léo deu de ombros, mas ela pôde ver o orgulho em seus olhos. Partia seu coração que, aos 10 anos, ele tivesse se tornado um cuidador, forçado a amadurecer da noite para o dia. Ela tentou os abrigos, mas eles separavam as famílias, e Clara havia prometido à mãe que ficariam juntos, não importava o que acontecesse. Consegui um pouco de pão, disse ela, tirando meia baguete da sacola. E um pouco de queijo Minas. Coma devagar. Enquanto Léo comia, Clara verificou as trigêmeas, Maria, Ana e Luísa, nascidas há 6 semanas de um pai que desapareceu assim que soube que Clara estava grávida. As meninas estavam ficando mais magras, seus rostos marcados pela fome mesmo enquanto dormiam. Ela deu à luz em um hospital público, usou o último de suas economias para ficar em um hotel barato no primeiro mês, e então o dinheiro acabou. Alguma sorte com os empregos? Léo perguntou, com a boca cheia de pão. Clara hesitou. Ela havia sido dispensada de 3 lugares hoje. Sem um endereço ou telefone, os empregadores nem a consideravam. Ainda não, mas amanhã com certeza. Todos os dias ela deixava Léo com as bebês, seu estômago se contorcendo de culpa. Um menino de 10 anos não deveria ter que fazer isso. Ela tentou levar as bebês com ela, mas carregar 3 recém-nascidas enquanto procurava trabalho era impossível. Ela tentou ir à assistência social, mas o medo de serem separados a mantinha afastada. Naquela noite, enquanto se aninhavam juntos sob um cobertor fino, a chuva batendo no telhado de zinco do galpão, Clara sussurrava promessas para sua pequena família que não tinha certeza se poderia cumprir. Amanhã seria melhor. Amanhã ela encontraria trabalho. Amanhã eles não passariam fome. Ela não notou o carro preto com vidros escuros estacionado do outro lado da rua, nem o homem lá dentro que os observava há dias. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do amanhecer. Ela deu às bebês o pouco de fórmula que restava, limpou-as com lenços umedecidos que havia pedido em uma padaria e mostrou a Léo mais uma vez como segurá-las corretamente. Se elas ficarem com muita fome e eu não tiver voltado, use o conta-gotas e dê água com açúcar, instruiu ela, demonstrando a mistura. Só um pouquinho, tá? E fique na sombra do prédio. Não deixe ninguém ver vocês. Léo assentiu solenemente, as olheiras fazendo-o parecer muito mais velho do que seus anos. Nós vamos ficar bem, Clara. Eu prometo. Ela pressionou a testa contra a dele. Estarei de volta antes do pôr do sol. Eu te amo. Enquanto Clara se afastava, forçando-se a não olhar para trás, ela enxugava as lágrimas do rosto. Cada passo parecia uma traição. Uma irmã não deveria deixar seu irmão sozinho assim. Uma mãe não deveria deixar seus bebês. Mas uma família não podia sobreviver de ar e promessas. Ela havia tentado de tudo, restaurantes, lojas, faxina em casas, mas ninguém queria contratar uma mulher que parecia morar na rua, porque de fato morava.
Hoje ela tentaria o distrito industrial, onde talvez a aparência não importasse tanto quanto mãos dispostas a trabalhar. O que Clara não sabia era que, enquanto ela procurava desesperadamente por trabalho, alguém já os havia encontrado. O homem no carro tinha visto o que ninguém mais se deu ao trabalho de notar: um menino, quase uma criança, cuidando de 3 bebês com uma delicadeza que não deveria existir em circunstâncias tão duras. E ele havia tomado uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Mateus Vasconcelos batia os dedos no apoio de braço de couro de sua Mercedes, observando a esquina através dos vidros escuros. Seu motorista, Carlos, sentava-se silenciosamente na frente, acostumado ao comportamento cada vez mais peculiar de seu empregador na última semana. Mesma hora amanhã, disse Mateus, finalmente sinalizando que podiam ir. Aos 45 anos, Mateus tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importasse. A última década o havia esvaziado, começando com a morte de sua esposa Helena e sua filha ainda não nascida durante o parto. A batalha legal com seu irmão pela empresa da família foi apenas o golpe final, deixando-o imensamente rico, mas completamente sozinho. Ele não pretendia encontrá-los. Um engarrafamento forçou Carlos a desviar por este bairro, longe dos arranha-céus reluzentes onde Mateus conduzia seus negócios. Foi quando ele viu o menino magro, com movimentos cuidadosos, cuidando do que Mateus inicialmente pensou ser um monte de roupas. A percepção de que eram bebês o paralisou. Encosta, ele ordenou naquele primeiro dia, observando incrédulo enquanto a criança, que não podia ter mais de 10 anos, se embalava um bebê enquanto outros 2 jaziam ao seu lado em um cobertor improvisado. Há 5 dias, Mateus retornava, estacionando à distância, observando. Ele dizia a si mesmo que estava preocupado com o bem-estar das crianças, que deveria chamar a assistência social. Mas algo o segurava. A maneira como o menino falava baixinho com os bebês, o jeito cuidadoso como apoiava suas cabeças, o sistema que ele havia desenvolvido para alimentá-los um de cada vez com uma única mamadeira, não era negligência o que ele estava testemunhando, mas amor em circunstâncias impossíveis. De volta à sua cobertura naquela noite, Mateus serviu-se de um uísque e ficou junto às janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Em algum lugar lá embaixo, 4 crianças passariam outra noite com apenas um pedaço de pano fino entre elas e o concreto. Senhor, sua governanta, Dona Elvira, parou à porta. Seu jantar está pronto. Mateus não tocava na comida há dias. Guarde. E prepare um pouco de fórmula, fraldas, cobertores, o que quer que bebês precisem. Dona Elvira ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Ela trabalhava para ele há tempo suficiente para saber quando ele estava em um de seus humores. Na manhã seguinte, Mateus acordou antes do amanhecer, algo que não fazia desde que Helena morreu. Ele pegou os suprimentos que Dona Elvira havia reunido e instruiu Carlos a levá-lo de volta ao galpão abandonado. Chegaram a tempo de ver uma jovem se afastando do local, com os ombros curvados, enxugando o rosto. O menino permanecia onde Mateus o vira a semana toda, agora com 3 pequenos pacotes ao seu lado. Espere aqui, disse Mateus a Carlos, pegando a sacola de suprimentos. Ao se aproximar, o menino ergueu o olhar, instantaneamente alerta. Sua mão se moveu protetoramente sobre os bebês. Está tudo bem, disse Mateus, parando a alguns metros de distância. Eu trouxe algumas coisas para elas. Ele colocou a sacola no chão e deu um passo para trás, dando espaço à criança. O menino olhou com desconfiança. Minha irmã volta logo. Tenho certeza que sim, disse Mateus, mantendo a voz suave. Sou Mateus. Qual é o seu nome? Léo. A voz do menino era baixa, mas firme. E elas? Mateus gesticulou para os bebês. Léo relaxou um pouco. Maria, Ana e Luísa. São trigêmeas. Isso significa que nasceram ao mesmo tempo. Eu sei o que são trigêmeas, disse Mateus, sorrindo apesar de si mesmo. Posso? Ele gesticulou para o espaço ao lado de Léo. Após um momento de hesitação, Léo assentiu. Mateus sentou-se, cuidadoso para manter alguma distância entre eles. Ele abriu a sacola, mostrando a Léo a fórmula, as fraldas e os cobertores.
Sua irmã, se ela é a mãe delas? Léo assentiu. Clara. Ela está procurando emprego. Ele baixou a voz. É difícil porque não temos telefone nem endereço. O peito de Mateus se apertou. Quantos anos você tem, Léo? 10. Mas eu sou bom com as bebês. A Clara me ensinou tudo. Uma das bebês começou a resmungar, pequenos punhos agitando-se no ar. Sem pensar, Mateus estendeu a mão. Léo hesitou, depois transferiu cuidadosamente o bebê para os braços de Mateus. Essa é a Maria, disse Léo. Ela é a que mais chora. Mateus olhou para o rostinho minúsculo, e seu mundo virou de cabeça para baixo. A bebê abriu os olhos, esverde-acastanhados, iguais aos de Helena. Era impossível, uma coincidência, e ainda assim ele não conseguia desviar o olhar. Ela tem olhos bonitos, disse Léo com orgulho, como se tivesse algo a ver com isso. Sim, conseguiu dizer Mateus, com a garganta subitamente apertada. Ela tem. Na hora seguinte, Mateus sentou-se com Léo, ajudando-o a alimentar as bebês com a nova fórmula. Ele soube que a mãe deles havia morrido há 2 meses, que Clara havia perdido o emprego, que haviam sido despejados de seu apartamento. Léo contou tudo isso sem autopiedade, como se estivesse recitando fatos de um livro didático. Por que você está nos ajudando? Léo perguntou finalmente, seu rosto jovem e sério. Mateus vinha se fazendo a mesma pergunta. Era pena? Caridade? Ou algo sobre essas crianças que havia perfurado a armadura que ele construíra ao redor de si mesmo depois que Helena morreu? Às vezes as pessoas só precisam de uma ajudinha, disse ele finalmente. Sem motivo. Léo o estudou por um momento, depois assentiu como se isso fizesse todo o sentido. Eles ouviram passos, e o rosto de Léo se iluminou. É a Clara. Mateus se virou para ver a jovem de antes se aproximando, sua expressão mudando de exaustão para alarme quando o viu sentado com seu irmão e os bebês. Ao se aproximar, Mateus sentiu um choque de reconhecimento. O rosto da mulher estava mais magro, o cabelo mais comprido, mas ele a conhecia. Anos atrás, ela havia trabalhado brevemente como estagiária em sua empresa, brilhante, ambiciosa, com uma determinação silenciosa que o havia impressionado. Ela parou a alguns metros de distância, o corpo tenso, pronta para pegar as crianças e correr se necessário. Clara, disse Mateus, levantando-se lentamente. Você provavelmente não se lembra de mim, mas Sr. Vasconcelos, ela interrompeu, sua voz pouco acima de um sussurro. Eu me lembro. A mente de Clara disparou enquanto ela encarava Mateus Vasconcelos, um dos homens mais ricos de São Paulo, sentado no chão ao lado de seu irmão, segurando sua bebê. Ela não o reconhecera à distância, tinha visto apenas os sapatos caros e o terno bem cortado e sentiu o medo atravessar seu peito. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou ela, aproximando-se de Léo, que parecia confuso com a tensão. Ele trouxe fórmula e fraldas, disse Léo rapidamente. E ele sabe segurar bebês. Ele me ajudou a alimentá-las. Os olhos de Clara moveram-se da sacola ao lado de Mateus para o rosto dele. Ela estagiou na empresa dele por 6 meses durante a faculdade, antes de sua mãe ficar doente e ela ter que trancar o curso. Ele era o chefe do chefe dela, uma figura distante que ocasionalmente cumprimentava os estagiários no corredor. Ele provavelmente nem se lembrava dela além de um vago reconhecimento. Obrigada pelos suprimentos, disse ela rigidamente, mas não precisamos de caridade. Mateus se levantou, entregando cuidadosamente Maria de volta para Léo. Não é caridade, Clara. É. Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Eu vi seu irmão aqui, com as bebês. Fiquei preocupado. Estamos bem, disse ela automaticamente, embora as palavras soassem vazias até para seus próprios ouvidos. Eles não estavam bem. Estavam a um dia ruim do desastre completo. Mas o orgulho era a única coisa que lhe restava. Você encontrou trabalho? Perguntou Léo, com a voz esperançosa. Clara balançou a cabeça, incapaz de encontrar seus olhos. Mais um dia de rejeição, de portas se fechando antes mesmo que ela pudesse apresentar seu caso.
Talvez eu possa ajudar com isso, disse Mateus. Quando Clara olhou para ele bruscamente, ele acrescentou, e minha governanta mencionou que precisa de uma assistente. Nada glamouroso, limpeza, um pouco de cozinha, ajuda com tarefas. Clara estreitou os olhos. Por que o senhor faria isso? O olhar de Mateus se desviou para os bebês, e algo passou por seu rosto que Clara não conseguiu ler. Porque todo mundo merece uma chance. Você foi uma boa estagiária, pelo que me lembro. Diligente. Organizada. O elogio a pegou de surpresa. Ela presumiu que ele nem a tinha notado. A posição inclui moradia, ele continuou. Um pequeno apartamento sobre a garagem na minha propriedade. Seria temporário, apenas até você encontrar algo melhor. O coração de Clara martelava no peito. Um emprego. Um teto. Segurança para seus bebês e Léo. Parecia bom demais para ser verdade, o que provavelmente significava que era. Qual é a pegadinha? Ela perguntou sem rodeios. Nenhuma pegadinha. Dona Elvira está envelhecendo e precisa de ajuda. Eu preciso de alguém confiável. Ele a encarou diretamente. Se te faz sentir melhor, considere um acordo de negócios. Você trabalha, é paga, tem um lugar para ficar. Nenhuma caridade envolvida. Clara olhou para Léo, que a observava com olhos grandes e esperançosos enquanto embalava Maria. Ana e Luísa dormiam pacificamente ao lado dele, enroladas nos cobertores novos que Mateus havia trazido. Eles não podiam ficar aqui. O inverno estava chegando, e as bebês já estavam muito magras. Quando eu começaria? Ela perguntou finalmente. Hoje, se quiser. Meu motorista pode nos levar agora. Clara hesitou. Tudo nela gritava que isso era rápido demais, conveniente demais. Homens como Mateus Vasconcelos não ofereciam simplesmente empregos e moradia para mães solo desabrigadas que mal se lembravam. Preciso pensar sobre isso, disse ela. Mateus assentiu, tirando um cartão de visita do bolso. Leve o tempo que precisar. Ligue para este número quando decidir. Ele olhou para o céu que escurecia. Embora eu deva avisar, há previsão de chuva para esta noite. Como se fosse um sinal, um baixo trovão soou à distância. Clara olhou para seus bebês, para o rosto cansado de Léo, para os poucos pertences que conseguiram manter. Mais uma noite na chuva poderia deixar as meninas doentes. Léo já estava desenvolvendo uma tosse. Nós vamos, disse ela baixinho. Mas quero deixar claro, se isso é um emprego. Vou trabalhar duro, mas não aceitarei nada além do que eu ganhar. Mateus inclinou a cabeça. Entendido. Eles juntaram seus poucos pertences, roupas, uma foto de sua mãe, o pequeno urso de pelúcia que Léo carregava desde a infância. Carlos, o motorista de Mateus, ajudou-os a entrar no carro, seu rosto profissionalmente impassível apesar da situação incomum. Enquanto dirigiam pela cidade, Clara manteve os bebês perto, enquanto Léo pressionava o rosto na janela, observando os prédios ficarem maiores e mais elegantes. Ela sentiu uma estranha mistura de alívio e suspeita. Por que Mateus os estava observando? Por que ele estava ajudando agora? O carro entrou em uma entrada com portão, subindo até uma casa grande, recuada em meio a jardins cuidadosamente mantidos. Não a casa principal, Clara percebeu com alívio, mas uma casa de hóspedes na propriedade, grande para seus padrões, mas modesta em comparação com o que ela imaginava que a casa real de Mateus devia ser. Dona Elvira vai mostrar o lugar para vocês, disse Mateus enquanto Carlos estacionava. Acomodem-se, descansem um pouco. Você pode começar amanhã. Clara sentiu, incapaz de encontrar palavras enquanto eram conduzidos a um apartamento limpo e mobiliado com 2 quartos, um banheiro com água quente e uma cozinha abastecida com comida. Dona Elvira, uma mulher de cabelos grisalhos com olhos gentis e uma maneira prática, mostrou a Clara onde tudo estava, explicou suas tarefas e ajudou a montar berços improvisados para os bebês. Naquela noite, depois que Léo e as trigêmeas adormeceram em camas de verdade pela primeira vez em semanas, Clara ficou junto à janela, observando a chuva bater no vidro. Eles estavam seguros, secos, alimentados.
Deveria parecer um milagre. Em vez disso, ela se sentia inquieta. Ela não tinha perdido a maneira como Mateus olhou para Maria, com algo como reconhecimento, ou choque. Havia mais nessa generosidade repentina do que uma vaga lembrança dela como estagiária. Da janela da casa de hóspedes, ela podia ver as luzes acesas na casa principal. Mateus estava lá, provavelmente em algum escritório luxuoso com um uísque caro, pensando em sua boa ação do dia. Clara se afastou da janela. Quaisquer que fossem suas razões, ela faria isso funcionar. Ela seria a melhor assistente de governanta que ele já vira. Ela economizaria dinheiro, encontraria um emprego melhor, conseguiria seu próprio lugar. Isso era temporário, um degrau, não uma solução. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Mateus estava sentado em seu escritório, um copo de uísque intocado na mão, olhando para uma foto antiga de sua falecida esposa Helena. Uma esposa cujos olhos verde-acastanhados eram idênticos aos da bebê Maria. A primeira semana na casa de hóspedes passou em um borrão de exaustão e ajuste. Clara acordava ao amanhecer todos os dias, alimentava as bebês e depois se apresentava a Dona Elvira para suas tarefas. O trabalho não era difícil, limpar, organizar, ajudar a preparar refeições, mas fazê-lo enquanto cuidava de 3 bebês a deixava constantemente cansada. Léo se adaptou mais facilmente. Após sua cautela inicial, ele se sentiu à vontade em seu novo ambiente. Dona Elvira gostou dele, dando-lhe sobremesas extras e ensinando-lhe técnicas simples de culinária. Claro matriculou na escola local e, embora ele tenha protestado no início, não querendo deixar as bebês, ele rapidamente redescobriu a alegria de estar perto de outras crianças. Clara via pouco de Mateus durante aqueles primeiros dias. Ele aparecia ocasionalmente, acenando educadamente antes de desaparecer em seu escritório em casa ou sair em seu carro para reuniões de negócios. Isso lhe convinha. Quanto menos o visse, mais fácil era fingir que isso era simplesmente um emprego, não um ato de caridade que ela ainda não entendia completamente. No 8º dia, Clara estava dobrando roupas na casa principal quando ouviu vozes do escritório de Mateus. A porta estava entreaberta e, embora ela tentasse não ouvir, um nome familiar chamou sua atenção. Levantamento de antecedentes de Clara Almeida, conforme solicitado, um homem estava dizendo. Nada preocupante em seu histórico. Os pais morreram de doença com 3 anos de diferença. O pai primeiro, depois a mãe há 2 meses. Acidente de carro. Ela abandonou a faculdade para cuidar do irmão mais novo. Sem antecedentes criminais, sem dívidas além do financiamento estudantil. O pai das crianças não está presente, namorado que foi embora quando ela disse que estava grávida. Clara congelou, a camisa em suas mãos pela metade. Ele a estava investigando? A raiva explodiu, quente e repentina. Ela teve vontade de invadir a sala e exigir uma explicação, mas o homem continuou falando. As trigêmeas são confirmadas como dela. Registros hospitalares mostram que ela deu à luz há 6 semanas no Hospital Público Santa Maria. Parto normal, embora as bebês fossem um pouco prematuras. Todas saudáveis, apesar disso. E não há mais nada, a voz de Mateus agora. Nada em comum sobre o passado dela ou as crianças. Nada que eu pude encontrar, senhor. Ela parece ser exatamente o que aparenta, uma jovem que teve uma maré de azar. Clara se afastou da porta, o coração batendo forte. Por que Mateus estava tão interessado em seu passado? Em seus bebês? A suspeita que a incomodava desde o primeiro encontro ficou mais forte. Havia algo que ele não estava lhe contando. Naquela noite, depois que as bebês adormeceram e Léo estava lendo um dos livros que Dona Elvira lhe dera, Clara ouviu uma batida na porta da casa de hóspedes. Mateus estava lá, parecendo um pouco desconfortável. Posso entrar? Ele perguntou. Clara hesitou, depois se afastou. Ele entrou, olhando ao redor da pequena sala de estar onde os sinais de sua presença já haviam se acumulado, um cobertor de bebê sobre o sofá, os trabalhos escolares de Léo na mesa de centro, uma mamadeira pela metade no balcão. Eu queria ver como vocês estão se adaptando, disse Mateus. Dona Elvira elogia muito o seu trabalho.
Estamos bem, disse Clara, as palavras secas. O trabalho está bom. Obrigada. Mateus assentiu, sentindo claramente sua frieza. Há algo que você precise? Para as crianças ou para o Léo? Clara cruzou os braços. Por que o senhor está realmente aqui, senhor Vasconcelos? E por que mandou investigar a minha vida? Para seu crédito, Mateus não negou nem pareceu surpreso por ela saber. Peço desculpas por isso. Foi uma precaução. Eu precisava ter certeza de quem estava trazendo para minha propriedade, perto da minha equipe. E então? Está satisfeito que não sou uma criminosa? Não foi isso que eu quis dizer. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto surpreendentemente humano de alguém que geralmente parecia tão controlado. Eu deveria ter sido franco com você. Sobre o quê? O olhar de Mateus se desviou para a porta do quarto das bebês. Posso ver as bebês? O pedido pegou Clara de surpresa. Elas estão dormindo. Não vou acordá-las. Por favor. Algo em sua voz, uma nota que soava quase como desespero, fez Clara sentir com relutância. Ela o levou ao pequeno segundo quarto que eles haviam transformado em um berçário, onde 3 berços abrigavam suas filhas adormecidas. Mateus ficou na porta, sua expressão indecifrável enquanto olhava para as bebês. Seu olhar demorou em Maria, cujo rostinho estava virado para a porta, seus cílios escuros contrastando com suas bochechas. Sua filha, ele disse baixinho. Maria. Ela me lembra alguém. Quem? Clara perguntou, embora estivesse começando a suspeitar da resposta. Minha esposa. Mateus se virou para ela, sua compostura finalmente se quebrando. Ela morreu há 11 anos. Durante o parto. Nossa filha também. A raiva de Clara vacilou. Sinto muito pela sua perda. Mas não entendo o que isso tem a ver conosco. Nem eu, exatamente. Mateus olhou de volta para Maria. Mas quando vi os olhos da sua filha, foi como ver Helena novamente. A mesma cor, verde acastanhado, quase dourado em certas luzes. É imperturbador. É uma coincidência, disse Clara com firmeza. Nada mais. Claro. Mateus se afastou da porta. Eu só queria que você entendesse por que eu posso ter parecido e excessivamente interessado em sua família. Isso remexeu com as minhas lembranças. Claro estudou, vendo pela primeira vez a dor que parecia pairar ao seu redor como uma sombra. Ela havia presumido que seu jeito reservado era frieza ou superioridade. Agora ela se perguntava se era simplesmente dor, calcificada ao longo dos anos em algo duro e protetor. Agradeço sua honestidade, disse ela finalmente. Mas preciso ser clara sobre algo. Estamos aqui porque o senhor me ofereceu um emprego quando eu precisava desesperadamente. Sou grata por isso. Mas minhas filhas não são substitutas para a que o senhor perdeu. Elas são suas próprias pessoas, com seus próprios futuros. Eu sei disso, disse Mateus rapidamente. Eu nunca quis insinuar se eu só preciso ter certeza de que nos entendemos. Ele assentiu. Entendemos. Ele se moveu em direção à porta, depois parou. Clara, sei que você valoriza sua independência. Mas se você permitir, eu gostaria de ajudar Léo com sua educação. Há uma boa escola particular por perto. Ele é um menino brilhante. Ele merece uma chance. Clara quis recusar imediatamente. Era demais, muito pessoal. Mas ela pensou em Léo, em como ele rapidamente se adaptou a aprender de novo, em como ele merecia mais do que ela poderia lhe dar agora. Vou pensar sobre isso, disse ela. Depois que Mateus saiu, Clara verificou as bebês mais uma vez, seus dedos roçando a bochecha macia de Maria. Olhos verde acastanhados, como a esposa falecida de Mateus. Uma coincidência bizarra, nada mais. No entanto, ela não conseguia afastar a sensação de que todos estavam sendo puxados para algo que ainda não entendiam.
O que Clara não sabia, não podia saber, era que Mateus já havia colocado em movimento eventos que descobririam uma verdade mais extraordinária do que qualquer um deles poderia imaginar. Naquela noite, ele fez uma ligação para a clínica de fertilidade onde Helena havia se submetido a um tratamento de FIV 11 anos antes. Ele precisava saber se eles ainda tinham registros de sua doadora de óvulos. 2 meses se passaram, estabelecendo um ritmo que parecia quase normal. Léo frequentava a escola particular que Mateus havia sugerido, prosperando no ambiente estruturado e fazendo amigos pela primeira vez desde que perderam sua casa. Clara continuou trabalhando para Dona Elvira, mas gradualmente assumiu responsabilidades adicionais, incluindo ajudar a organizar eventos para os associados de negócios de Mateus. As bebês ficaram mais fortes, seus rostos se enchendo, suas personalidades emergindo. Maria continuou sendo a mais vocal, Ana a mais observadora e Luísa a mais calma. Clara as observava se desenvolver com um amor feroz que às vezes a sobrecarregava. Elas eram seu milagre, sua razão para continuar avançando. Mateus permaneceu uma presença enigmática. Após a conversa sobre sua esposa, ele manteve uma distância respeitosa, mas Clara frequentemente o pegava observando as crianças com uma expressão que não conseguia decifrar. Não exatamente tristeza, não exatamente esperança, algo no meio. Certa noite, enquanto Clara organizava algumas correspondências de Mateus a seu pedido, ela encontrou uma carta de uma clínica de fertilidade. Embora soubesse que não deveria ler, algo a compeliu a escanear o conteúdo. Era uma resposta à consulta de Mateus sobre os registros de doadoras de óvulos de 11 anos atrás, explicando que, embora mantivessem os registros, não podiam liberar informações de identificação sem autorização legal. As mãos de Clara tremeram ao pousar a carta. Uma suspeita começou a se formar em sua mente, tão estranha que ela quase a descartou imediatamente. Mais uma vez que o pensamento se instalou, ela não conseguiu se livrar dele. Durante seu 2º ano de faculdade, desesperada por dinheiro para pagar o aluguel e as contas médicas de sua mãe, Clara havia doado óvulos para uma clínica de fertilidade. A compensação fora suficiente para mantê-los por vários meses. Ela nunca mais pensou nisso, nunca considerou que aqueles óvulos pudessem ter se tornado crianças em algum lugar. Crianças com seus olhos, sua estrutura óssea, seu DNA. Crianças como Maria, cujos olhos verde-acastanhados tanto surpreenderam Mateus. Era impossível. A coincidência seria vasta demais, improvável demais. E ainda assim, Clara esperou até o dia seguinte, quando sabia que Mateus estaria trabalhando em seu escritório. Ela bateu na porta, o coração martelando. Entre, ele chamou. Clara entrou, fechando a porta atrás de si. Preciso lhe perguntar uma coisa. Mateus deixou de lado seu laptop, dando-lhe total atenção. Ele estivera diferente ultimamente, menos formal, mais presente. Começar a se juntar a eles para refeições ocasionais, levará Léo a um jogo de futebol no fim de semana passado. Pequenos passos em direção a algo que nenhum deles havia nomeado. Qual clínica sua esposa usou para o tratamento de FIV? Clara perguntou sem rodeios. Mateus parou, sua expressão se aguçando. Por que você quer saber isso? Por favor, apenas me diga. Centro de Fertilidade Nacional, disse ele após um momento. No centro, perto da Catedral Antiga. A respiração de Clara falhou. A mesma clínica onde ela doou óvulos. Quando exatamente sua esposa foi tratada lá? Clara, do que se trata isso? Quando? De agosto a outubro, 11 anos atrás. Mateus se levantou, contornando sua mesa para encará-la. Por que você está fazendo essas perguntas? Clara afundou em uma cadeira, subitamente tonta. Por que eu doei óvulos naquela mesma clínica, naquela mesma época? Eu tinha 19 anos, no meu 2º ano de faculdade. Precisava de dinheiro para os tratamentos da minha mãe, para o aluguel. Mateus a encarou, a cor sumindo de seu rosto. Isso não é possível. Não é? Clara encontrou seu olhar. Sua esposa tinha olhos verde-acastanhados. Assim como a Maria. Assim como eu, embora os meus sejam mais escuros.
Eu era doadora número 7294. O senhor sabe o número da doadora da sua esposa? Mateus não respondeu imediatamente. Ele foi até um armário, destrancou-o e tirou uma pasta. Suas mãos não estavam totalmente firmes enquanto folheava as páginas. 7294, ele finalmente disse, sua voz quase inaudível. A sala pareceu girar ao redor de Clara. Ela agarrou os braços da cadeira, ancorando-se. Não faz sentido, sussurrou ela. Se sua esposa estava grávida com meu óvulo doado e perdeu o bebê. Então como Maria poderia ser aquela mesma criança? Mateus completou por ela. Ela não pode ser, biologicamente. Mas geneticamente. Ela poderia ser minha filha biológica e carregar os mesmos genes que o bebê que sua esposa carregava, disse Clara lentamente. Uma irmã genética, essencialmente. Eles ficaram em silêncio atordoado, as implicações os atingindo. Precisamos ter certeza, disse Mateus finalmente. Um teste de DNA. Clara assentiu. A ideia deveria assustá-la, que este homem, este virtual estranho, pudesse ter algum direito sobre sua filha. Em vez disso, ela sentiu uma estranha clareza, como se as peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Uma semana depois, eles tiveram a resposta. O teste de DNA confirmou o que já haviam adivinhado, Clara estava geneticamente relacionada ao bebê que a esposa de Mateus carregava. Maria, Ana e Luísa compartilhavam a mesma composição genética, mas Maria, por algum capricho do destino ou do acaso, havia herdado mais das características visíveis de Clara, incluindo os olhos distintos que chamaram a atenção de Mateus no primeiro dia. O que isso significa? Perguntou Clara enquanto se sentavam em seu escritório, os resultados do teste na mesa entre eles. Para nós, para as crianças? Mateus parecia tão perdido quanto ela. Eu não sei. Legalmente, não muda nada. Elas são suas filhas. Mas você se sente conectado a elas. A Maria, especialmente. Sim. Ele passou a mão pelo rosto. Passei 11 anos de luto por uma criança que nunca conheci. E agora, aqui está ela, não a mesma criança, mas carregando o mesmo projeto genético. É milagroso e estranho e assustador, Clara completou por ele. É assustador para você? Clara considerou a pergunta. No início, sim. Pensei que você poderia tentar reivindicar algum tipo de direito sobre minha filha. Eu nunca faria isso. Eu sei disso agora. E ela sabia. Nesses meses, ela observou Mateus com seus filhos, com Léo. Ele nunca foi intrusivo, nunca possessivo, apenas gentil, atencioso, respeitoso com os limites. Mas isso complica as coisas. Mateus se inclinou para a frente, sua expressão séria. Não precisa complicar. Podemos definir isso da maneira que fizer sentido para você, para as crianças. Eu só gostaria de fazer parte da vida delas, da maneira que você se sentir confortável. Claro, estudou. O homem reservado e distante que ela conheceu gradualmente se revelou atencioso, gentil, ferido, mas não quebrado. Ela começou a ver vislumbres de quem ele devia ter sido antes que a perda o endurecesse, alguém com um humor tranquilo, uma paciência gentil, uma capacidade de alegria que ele havia esquecido que possuía. Elas precisam de estabilidade, disse ela finalmente. Assim como o Léo. Todos nós já tivemos agitação suficiente. Eu entendo. Mas, continuou ela, se você está propondo um arranjo mais permanente, não apenas como nosso empregador, mas como parte de nossas vidas, então precisamos construir algo real. Não baseado em coincidência ou peculiaridades genéticas ou em suas memórias de outra pessoa. Baseado em quem realmente somos, agora. Mateus assentiu lentamente. Eu gostaria disso. Começar de novo, com olhos claros. Sem fantasmas entre nós. Clara sentiu algo se soltar em seu peito, uma tensão que não percebera que estava carregando. Então vamos com calma. Um dia de cada vez. Ver onde isso nos leva.
Naquela noite, enquanto Clara colocava suas filhas nos berços, ela parou no de Maria, estudando o rostinho que havia desencadeado toda essa improvável cadeia de eventos. Alguma parte dela sempre soube? Teria ela sentido, de alguma forma, que esta criança carregava uma conexão com um passado que ela quase esquecera? Seus olhos causaram um grande alvoroço. Pequena, ela sussurrou, acariciando a bochecha de Maria. A bebê bocejou, piscando para ela com aqueles notáveis olhos verde-acastanhados antes de adormecer. Da porta, Mateus observava silenciosamente, sua expressão não mais assombrada, mas maravilhada. O que quer que estivesse por vir, qualquer que fosse a forma que essa família em comum pudesse tomar, eles haviam se encontrado contra todas as probabilidades. E talvez isso fosse milagre suficiente por enquanto. O primeiro aniversário das trigêmeas chegou em um dia quente de primavera. Clara acordou cedo, uma mistura de orgulho e incredulidade a preenchendo ao perceber que suas filhas haviam sobrevivido ao início precário e prosperado. Ela encontrou Mateus já na cozinha da casa principal, tentando desajeitadamente cobrir 3 pequenos bolos com glacê. Pensei em ajudar, disse ele, parecendo um pouco envergonhado com os resultados desiguais de seus esforços. Dona Elvira me deu instruções, mas claramente não tenho talento para isso. Clara sorriu, absorvendo a cena, seu empresário rico que antes parecia tão inacessível, agora com glacê na manga e uma expressão determinada enquanto tentava criar algo especial para suas filhas. Para as filhas deles, de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado. Está perfeito, disse ela, e era sincero. Os últimos 6 meses os haviam mudado. Léo floresceu em sua nova escola, sua inteligência natural encontrando vazão em ciências e matemática. As bebês passaram de recém-nascidas frágeis a curiosas crianças de 1 ano que engatinhavam por toda parte e se apoiavam nos móveis. Clara passou de governanta a gerente da recém-criada Fundação de Mateus para mãe solo, usando sua experiência para moldar programas que forneciam o que as mulheres realmente precisavam, não apenas esmolas, mas caminhos para a independência. E Mateus havia descongelado lentamente, a dor que o definirá por tanto tempo abrindo espaço gradualmente para algo novo. Ele ainda tinha dias silenciosos, momentos em que Clara o encontrava perdido em pensamentos, talvez lembrando de Helena. Mas esses dias se tornaram menos frequentes à medida que ele se envolvia mais profundamente em suas vidas diárias. Eles haviam ido com calma, como Clara insistira. Mateus permaneceu na casa principal enquanto Clara e as crianças ficaram na casa de hóspedes, mantendo os limites que permitiram que seu relacionamento em comum se desenvolvesse sem pressão. Ele se juntava a eles para jantares, passeios de fim de semana, consultas médicas, tornando-se uma presença constante em vez de um estranho observando de fora. A festa de aniversário foi pequena, apenas os 5, Dona Elvira e alguns amigos que Léo fez na escola. Clara observou enquanto Mateus ajudava Maria a dar passos vacilantes pelo jardim, suas mãos apoiando as dela, seu rosto iluminado por uma alegria que ela teria pensado ser impossível quando se conheceram. Mais tarde, depois que os outros convidados foram embora e as bebês estavam cochilando, exaustas da agitação, Clara e Mateus sentaram-se na varanda com café. Eu estive pensando, disse Mateus, quebrando um silêncio confortável. Sobre a fundação. Clara assentiu. A fundação havia se tornado sua paixão, uma maneira de ajudar mulheres que estavam na mesma situação desesperadora que ela enfrentará. O que tem ela? Eu gostaria de expandi-la. Abrir um centro residencial onde as mães possam ficar com seus filhos enquanto se reerguem. Treinamento profissional, creche, cuidados de saúde, tudo em um só lugar. Isso seria incrível, disse Clara, já imaginando como poderia funcionar. Mas exigiria recursos significativos. Eu tenho recursos. Mateus pousou a xícara. O que me faltava era um propósito. Você me deu isso. Clara sentiu um calor que não tinha nada a ver com o sol da primavera. Nesses meses, algo havia mudado entre eles, um movimento lento e cuidadoso de aliados hesitantes para amigos e para algo mais profundo que nenhum dos dois ainda havia nomeado. Não fui só eu, disse ela. Foi o Léo, as meninas, e ver o que era possível quando você parou de se esconder da vida. Mateus assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu estava existindo, não vivendo.
Depois que Helena morreu, depois de perder nosso bebê, me convenci de que era tudo o que eu merecia. Tudo o que podia esperar. E agora? Seus olhos encontraram os dela, claros e firmes. Agora eu sei que não. De dentro da casa veio o som de um bebê chorando, depois a voz de Léo enquanto ele tentava acalmar sua sobrinha. Clara começou a se levantar, mas Mateus tocou seu braço. Eu vou, disse ele. Termine seu café. Ela o observou entrar na casa, ouviu sua voz gentil enquanto falava com o bebê, Luísa, pelo som do choro. 1 ano atrás, ela estava desabrigada, desesperada, convencida de que o mundo a havia abandonado e sua família. Agora ela estava sentada em um jardim, empregada, respeitada, seus filhos saudáveis, seu irmão prosperando. E um homem que antes parecia tão remoto quanto a lua estava lá dentro, cuidando de sua filha com uma ternura que ainda às vezes a pegava de surpresa. A vida não tinha sido gentil com nenhum deles. Clara perdeu os pais, enfrentou a pobreza, conheceu o terror de não poder alimentar seus filhos. Mateus perdeu a esposa e o filho não nascido, trancou-se na dor, esqueceu como se conectar com os outros. Ambos haviam sido quebrados de maneiras diferentes. No entanto, aqui estavam eles, montando algo novo a partir dos fragmentos de suas vidas passadas. Não perfeito, não sem complicações, mas real, vivo e crescente. Quando Mateus voltou para a varanda, ele não estava sozinho. Léo caminhava ao seu lado, segurando Luísa, enquanto Mateus carregava Maria e Ana, uma em cada braço. A visão fez o coração de Clara disparar se essa família improvável que estavam construindo juntos, passo a passo cuidadoso. Elas acordaram todas, explicou Léo, sentando-se ao lado de Clara com Luísa no colo. Acho que sabiam que estávamos falando delas. Estávamos? Perguntou Mateus, sorrindo enquanto se sentava, as outras duas bebês imediatamente tentando engatinhar de seu colo para explorar. De certa forma, disse Clara. Estávamos falando sobre família. Sobre construir algo que dure. Léo olhou entre eles, seu rosto jovem subitamente sério. Nós somos uma família agora? Você e o Mateus e eu e as bebês? A pergunta pairou no ar, simples, mas profunda. Clara encontrou os olhos de Mateus por cima das cabeças das crianças, viu a mesma pergunta refletida ali, a mesma esperança. Acho que estamos nos tornando uma, disse ela finalmente. As famílias vêm em todos os tipos de formas. A nossa é apenas e unicamente nossa. Mateus estendeu a mão pelo espaço entre eles, sua mão encontrando a dela. Isso é algo que você quer, Clara? Porque aprendi a não presumir que sei o que é melhor para os outros. Clara pensou na longa jornada que os trouxera até aqui, do canto de um galpão abandonado a este jardim pacífico. De estranhos a aliados relutantes e ao que quer que estivessem se tornando agora. Não tinha sido fácil. Nem sempre seria fácil daqui para frente. Mas havia algo sólido aqui, algo que valia a pena construir. Sim, disse ela simplesmente. É. Léo, satisfeito com a resposta, voltou sua atenção para Luísa, que tentava pegar seus óculos. As bebês continuaram sua exploração determinada da varanda, parando ocasionalmente para se apoiar em cadeiras ou engatinhar de volta para Mateus ou Clara em busca de segurança antes de se aventurarem novamente. Eles não precisavam de grandes declarações ou arranjos formais. O que haviam construído era mais simples e mais profundo, um compromisso diário de estar presente, de cuidar, de criar segurança onde antes havia apenas incerteza. Maria cambaleou até Clara, apoiando-se nos joelhos da mãe. Aqueles notáveis olhos verde-acastanhados, tão parecidos com os da falecida esposa de Mateus, olharam para ela com total confiança. Clara ergueu a filha para o colo, sentindo o peso sólido dela, o milagre de sua existência. Eu acho, disse Mateus baixinho, observando-as, que Helena ficaria feliz com isso. Que o óvulo que você doou, destinado a nos dar um filho, eventualmente o fez, apenas de uma maneira que nenhum de nós poderia ter imaginado. Clara assentiu, entendendo o que ele queria dizer. Havia uma simetria aqui, o fechamento de um círculo que nenhum deles sabia que estava desenhando. Não exatamente o destino, mas uma espécie de redenção.
Uma segunda chance que honrava o que veio antes sem ser definida por isso. Enquanto a luz da tarde se suavizava ao redor deles, Clara olhou para a família que haviam criado, não através de laços tradicionais de casamento ou história compartilhada, mas por escolha, por persistência, por se recusarem a deixar que feridas passadas determinassem as possibilidades futuras. Não era perfeito. Nem sempre era fácil. Mas era deles, e era real, e por hoje, isso era o suficiente.